muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, é a nossa meditação na palavra de Deus nesta noite. Vou ser bem prático, me voltarei ao assunto da santidade e tentarei ser o mais prático possível para que possamos aplicar esta verdade em nossas vidas. Se você pode encontrar esse texto, 1 Tessalonicenses 4, 3, e puder novamente colocar-se em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Depois de lermos, ainda em pé, nós vamos orar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Obrigado, Senhor nosso Deus. O Senhor tem sido bondoso, tem nos coberto de benefícios, de bênçãos. Eu louvo especialmente ao Senhor por não nos tratar em conformidade com os nossos pecados. Tua misericórdia tem sido derramada sobre nós e é a causa de não sermos consumidos. E a vitória sobre o pecado tem sido obtida pela Tua superabundante graça. Pai, hoje à noite, enquanto estudamos o tema da santidade, que possamos perceber a ação do Teu Espírito Santo em nosso coração. Nós não queremos nos tornar legalistas nem libertinos. Queremos simplesmente fazer o que o Senhor deseja. E é assim que nós oramos a Ti. Na dependência do Teu Espírito, oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Santificação. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. E a palavra de Deus é muito clara quando diz que porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agora, como um homem se torna santo? Como um homem vive esta vida de santificação? E ao usar homem aqui, eu uso generalizando homens e mulheres, porque, irmãos, nós corremos um risco tremendo, que é de escaparmos para um de dois extremos. Nós podemos, no desejo de agradar a Deus através da santificação, tornarmos-nos legalistas. Então nós nos tornamos aquele tipo de pessoa onde nada pode. Nos tornamos aquele tipo de fariseu, onde são criadas regras, no intuito de engessar, no intuito de deixar tudo em conformidade com aquilo que os homens pensam, e não com aquilo que Deus pensa. Nós não podemos concordar com o legalismo, porque Jesus mesmo não concordou com o legalismo dos fariseus. Eles tentaram fazer isso, e Cristo teve que os corrigir. O Sermão do Monte, a partir de Mateus 5, é especial a respeito disso. Mas também nós não queremos cair por um outro sentido, de um libertinismo, onde todas as coisas são possíveis, e onde todas as coisas são permitidas. Se por um lado não queremos ir além do que a Bíblia está dizendo, desonrando o nome de Deus, por outro lado, não queremos ficar aquém daquilo que Deus manda, também trazendo vergonha ao nome dele, ao Evangelho. Nós queremos unicamente nos colocar dentro da palavra de Deus, e como diversas vezes os escritores do Velho Testamento disseram, não nos apartarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas andarmos simplesmente dentro dos caminhos do Senhor. Sabedoria nesse sentido, e bom senso como usamos no dia a dia, é andar estritamente dentro dos limites que a Bíblia estabeleceu, tendo conhecimento bíblico e o conhecimento da vontade de Deus no que concerne a santificação. É fazer aquilo que Deus manda, uma obediência simples e prática, não questionando e nem colocando questões que o Senhor nunca disse. Eu vou observar algumas questões práticas com os irmãos, para entendermos esta questão da santificação, de uma forma que possamos aplicá-la em nossa vida. O objetivo aqui
é que saibamos aplicar o que Deus quer. Não adianta, a teoria é boa, conhecer a teoria é importante, mas se você não sabe aplicar isso na vida, se torna praticamente inútil. Então nós vamos às questões práticas. O que um homem santo fará? Em primeiro lugar, um homem santo se esforçará para evitar todo pecado conhecido. Comece por este ponto. Um homem que está vivendo em santificação há de esforçar-se, há de assumir o compromisso de evitar tudo aquilo que ele conhece como pecado, de evitar tudo aquilo que a Bíblia reprova, de, olhando para a palavra de Deus, perceber quais são as questões que a Bíblia nos leva a não cometer ou a não participar. É importante aquilo que Paulo diz aos Romanos, a partir do verso 5 do capítulo 8, ele diz que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Inclinar-se aqui é fixar a mente, é envolver toda a sua atenção. Então ele está dizendo que aquelas pessoas que não conhecem Cristo, elas fixam a sua mente nas coisas que satisfazem a carne e o pecado. Esse é o desejo delas. Elas farão tudo para obter o maior prazer possível que o seu corpo e a sua mente podem lhes dar. Mas notem que o mesmo versículo diz que os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, ou seja, fixam a sua mente e envolvem toda a sua atenção nas coisas de Deus. Comece por isso. Tire da sua mente as coisas que o mundo tem proposto. Afaste do seu coração as propostas pecaminosas. Nós sabemos que a mídia, que o marketing, a propaganda, trabalha com os nossos desejos. As propagandas são feitas para isso, para brilhar aos nossos olhos. Eu estou usando o exemplo do marketing para usar o exemplo de todas as coisas no mundo. Não deixe que a sua mente se fixe nisso. Um homem santo terá a palavra de Deus fixada na sua mente. O homem que me discipulou durante 10 anos, colocou diante dele o objetivo. O primeiro passo foi decorar 2.000 versículos da palavra de Deus. Sabe o que ele fez? Ele escreveu em cartolinas e espalhou pela casa dele 2.000 versículos. Eu não sei se ele decorou os 2.000, mas eu sei que ele sabia boa parte de tudo aquilo que ele havia escrito naqueles cartazes. O que ele fez? Ele fixou a sua mente naquilo que Deus desejava. Pelo que eu me recordo, eu não me lembro, naquele tempo da minha infância, ele não possuía uma televisão, mas ele possuía uma biblioteca de livros, e bons livros. O seu principal livro sempre foi a Bíblia, mas ele possuía bons livros para alimentar o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Então, esta inclinação do Espírito para as coisas do Espírito deve envolver a nossa vida, porque o texto também diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Não é o que nós desejamos? Não é o que nós queremos? Ter a nossa vida em paz, a nossa consciência tranquila. A Bíblia está dando a receita para isso. Alimente os seus olhos, alimente o seu coração com as coisas de Deus. Se preocupe realmente em evitar todo o pecado conhecido, através de encher a sua mente e o seu coração da verdade de Deus. Eu nasci num tempo onde nós tínhamos pouquíssimos recursos para desenvolver algumas habilidades. Era muito difícil comprar uma Bíblia, e eu lembro que até uma boa parte da minha infância e adolescência, as Bíblias que eu possuía eram Bíblias usadas por outros irmãos, que quando tinham a capacidade de comprar uma Bíblia, então nos davam as que eles já tinham usado durante muitos anos. Isso me abençoou de uma forma, porque muitos deles anotavam verdades que haviam aprendido nessas Bíblias, e depois de muitos anos eu tomava essas Bíblias e lia, e aprendi aquilo que também eles haviam aprendido. Aprender da palavra de Deus é um privilégio que hoje nós temos muito mais do que as outras gerações. Aproveitemos isso, porque é conhecendo a verdade que evitaremos o pecado. É interessante quando Paulo diz
que a inclinação da carne inclina-se para as coisas da carne. Ele escreve aos Filipenses dizendo assim, sobre esses homens ímpios, que o fim deles é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Notem como ele qualifica os homens que não conhecem Deus. Eles só pensam nas coisas terrenas. E nós somos chamados a pensarmos nas coisas celestiais. Um homem santo começa por esforçar-se de ter a sua mente nas coisas de Deus e evitar todo o pecado conhecido. Eu não sei de você, mas isso aconteceu na minha juventude. Eu sei que hoje as coisas já não são assim, as coisas mudaram muito, mas eu lembro que no estatuto da minha igreja estava escrito que nós éramos proibidos de frequentar o cinema. E isso tinha uma justificativa muito forte naquele tempo. Passavam filmes de baixo calão e não era um lugar para crentes estarem. E eu lembro que muitos de nós até desviavam. O cinema na minha cidade ficava no calçadão da cidade, então nós evitávamos passar lá para não passar na frente do cinema, para fugir das coisas do mundo. É interessante que hoje tudo aquilo que era conseguido dessa forma, nós temos na palma da mão, não é através dos nossos smartphones e dos nossos aparelhos. Hoje a vigilância precisa ser muito maior do que tínhamos naquele tempo. Você precisa vigiar para evitar todo o pecado conhecido, talvez de uma forma ainda com mais afinco. Em segundo lugar, um homem santo se esforçará por ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. A santidade inclui não apenas evitar todo o pecado conhecido, mas inclui também eu batalhar para tornar-me semelhante às atitudes do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 8:29 está escrito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isto que se espera de todo salvo, que se torne alguém semelhante a Cristo em todo o seu comportamento. João diz-nos assim, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Há aqui um questionamento pessoal muito simples, a fim de evitar pecados e aborrecimentos aos salvos em Cristo. Diante de qualquer escolha, diante de qualquer decisão, você simplesmente pode fazer a pergunta, o que Jesus faria em meu lugar? Um homem santo e um homem que busca a santidade fará essa pergunta muitas vezes. Diante desta circunstância, como o Senhor Jesus decidiria? É interessante que no nosso tempo, tão corrido e atarefado, nós temos a tendência de esquecer disso. Santidade inclui que tudo o que eu faço também seria feito pelo Senhor Jesus Cristo. Você pode avaliar a sua vida e dizer que ela está aprovada nesse quesito? Todos os lugares que você vai também seriam frequentados pelo Salvador? Todas as suas amizades também seriam amizades do Senhor Jesus Cristo? Desculpe lhe dizer isso. Os programas de TV que você assiste, haveria algum problema em Cristo se assentar ao seu lado e assistir também? Os livros que você lê, suas companhias, teria algum problema em algum momento do dia Cristo estar em sua companhia? Porque um homem santificado é um homem que está pensando em Cristo o tempo todo. Pedro disse assim, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, e olha agora o que ele diz, para que sigais as suas pisadas. É isso que devemos fazer. Um homem santificado seguirá as pisadas de Cristo. Em terceiro lugar, um homem santo seguirá a mansidão. Por que estamos dizendo isso? Porque mansidão nas Escrituras vai além de um comportamento exterior, é a disposição de espírito,
onde aceitamos os procedimentos de Deus como bons, sem discutir, sem resistir, sem lutar com Deus ou debater com Ele, porque estamos descontentes pelas circunstâncias. Então, acima de tudo, um homem que segue a santificação é um homem que está aprendendo também a mansidão. E o que inclui isso? Inclui que eu não estou disposto a debater com Deus se os caminhos dele realmente são melhores. É interessante trabalhar com jovens. Jovens, hoje parece que isso tem diminuído um pouco, mas não é verdade. Se nós olharmos bem, todo jovem se preocupa em se casar. Não é? Casamento é algo que todos nós queremos, aqueles que ainda não são casados. Mas é interessante observar como é o padrão que um jovem pode escolher o seu cônjuge. É interessante, não é? Os nossos olhos observam a beleza física exterior, mas muitas vezes não nos apercebemos das qualidades morais interiores. Eu tenho 4 filhos. Deus me deu apenas uma menina. É a que eu mais me preocupo nesse sentido. Eu não quero um genro bonito, eu quero um genro santo. É isso que desejamos. Eu não precisa, se for bonito, tudo bem, é uma questão a mais, mas eu quero moralmente santo, disposto às coisas de Deus. E é interessante como a mansidão é importante nisso. A mansidão de aceitar os caminhos de Deus e as escolhas de Deus para nós. Sinônimos de mansidão são longanimidade, gentileza, paciência. E eu quero usar 2 exemplos aqui de mansidão que a Bíblia usa. Lembra quando Davi perdeu o seu reinado para o próprio filho, Absalão? Davi tem que sair pelas colinas de Jerusalém, e a Bíblia diz, ali muito triste, diz que ele saiu andando e chorando. Em determinada parte do caminho, enquanto Davi fugia de Jerusalém e da ira de Absalão, um homem chamado Simei se coloca no caminho de Davi, começa a apedrejá-lo, começa a insultá-lo, e os soldados de Davi dizem assim, mestre ou Senhor, quer que nós matemos esse homem agora? Ele está ofendendo o rei. E Davi se volta para eles e diz, não, deixa ele quieto. Ele não faria isso se Deus não permitisse. Deixa ele. Ele não está mentindo. Ele está falando aquilo que há no coração dele. A mansidão de Davi para com Simei. Davi continuou andando e ele continuou insultando. Mas aquilo não atingiu Davi. Ele entendeu que era um tempo de lástima e um tempo de humilhação. E ele seguiu firme no seu caminho. Quando Moisés foi desafiado por seus irmãos, Arão e Miriam, Deus feriu com lepra a Miriam. Eles estavam questionando Deus, olha, então quer dizer que Deus só fala através de Moisés, de nós não, é só ele o bom aqui, é só ele o líder. E Deus se zanga com aquilo e fere Miriam. Sabe o que Moisés faz? Senhor, não. Cura ela. Olha como ele agiu com aqueles que estavam contra ele. Um homem santo é um homem manso. Jamais perca isso de perspectiva. Um homem que está vivendo a santificação é um homem que sabe que tudo aquilo que ocorre na sua vida, ocorre porque Deus tem permitido. Em 4º lugar, um homem santo seguirá o autocontrole e a abnegação. Um princípio básico de que isso deve acontecer, ou seja, o controle dos desejos pecaminosos, dos afetos, das paixões, o restringir as inclinações carnais, é citada por Paulo em Romanos 13, quando diz que revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Não tenhais cuidado não alimente os desejos da carne. Um homem santo é um homem que não alimenta os desejos da sua própria carne. E notem como o Senhor Jesus nos advertiu por isso em Lucas 21. Olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida,
e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então ele diz, cuidado, não permita que o seu coração se sobrecarregue com tudo isso. E Paulo dá o exemplo daquilo que ele fez para que isso não acontecesse com ele. Ele diz em 1 Coríntios 9, 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que faz um homem santo? Ele mantém as suas paixões e desejos sob controle. Sabe quando Paulo usa não alimenteis a carne? Eu já usei com os irmãos esse exemplo. Nós temos hoje uma verdadeira epidemia, eu não vou dizer uma epidemia porque não é algo ruim, mas uma mania, algo que as pessoas têm feito de ter animais de estimação. Quem gosta é bom, há muitas pessoas que gostam de um cachorrinho, de um gatinho, de passarinhos. Já vi pessoas que criam tartarugas, cobras, répteis, há gosto para tudo. Não critico nenhuma delas, não há problema se você gosta disso. Mas é interessante que quando você tem um desses animais, você precisa cuidar dele, ter zelo por ele. Sabe o que o texto está nos dizendo? Para não tratarmos os nossos pecados como nós tratamos nossos animais de estimação. Literalmente, não tenha pecados de estimação. Não guarde pecados no seu coração como se fossem lá preciosos. Não, este pecado eu vou guardar porque eu o amo. Eu não posso viver sem ele. Não faça isso. Um homem em santificação, ele está controlando os seus desejos e a sua vida. Em quinto lugar, um homem santo seguirá o amor e a fraternidade. Ou seja, um homem que está seguindo a santidade terá na sua vida as grandes marcas daquilo que Deus está agindo na vida dele. Observe Mateus 7,12, a lei áurea. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Imagine que tudo que foi mandado na lei, que tudo que foi dito pelos profetas, se resume nisso. Faça pelos outros aquilo que você quer que os outros façam por você. Notem que aquilo que a lei ensinava aqueles homens se resumia na prática do amor e no cuidado com as pessoas. Porque aquele que ama abomina toda coisa de natureza pecaminosa. Observe o que diz Romanos 13 e observe bem cada detalhe desse texto. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se algum outro mandamento nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sabe o que o amor faz? Ele adorna, através da nossa conduta exterior, a nossa santificação interior. É isso que ele faz. Um homem que está vivendo em santidade demonstra isso através do amor, do cuidado, de respeitar e amar as pessoas que estão ao seu redor. Ele segue o amor porque a santidade e o amor seguem um mesmo caminho. Além disso, um homem santo seguirá o caminho da misericórdia. E é interessante isso. O salvo em Cristo não pode se contentar apenas e não prejudicar outra pessoa, mas ele precisa ir além. Procurará aliviar dentro do possível as necessidades espirituais e a miséria humana ao seu redor. Em Atos 9:36 nós temos um exemplo disso. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Eu fui certa vez impactado pelo exemplo do meu pastor. O bairro onde a nossa igreja ficava era um bairro pobre. A nossa igreja era uma igreja de pessoas pobres. Eu lembro de um certo Natal, quando o pastor e a sua esposa, e eu vi eles fazendo isso, e depois perguntei por que, eles me disseram. Eles fizeram, lá nós chamamos de cuca, é um tipo de bolo, talvez alguns aqui já tenham comido, e linguiça, que é algo defumado, não é? Muito gostoso de se comer com pão no café.
E eles fizeram então como que um saquinho, algo que tinha linguiça, tinha cuca, e pelo lado de fora tinha algo amarrado que fechava aquele saquinho, e pelo lado de fora um folheto da nossa igreja grampeado. Eles foram de casa em casa, ao redor da nossa igreja, desejando um Feliz Natal, orando por aquelas pessoas e deixando aquele presente tão simples para cada família que morava ao redor da nossa igreja, em diversas quadras ao redor da igreja. Por que eles fizeram isso? Porque a santificação de um homem não envolve simplesmente reprovar tudo aquilo que o pecado faz na sua comunidade. A santificação de um homem leva ele a ir além disso, a ser misericordioso, a saber que apesar de pecadores e inimigos de Deus, nós também assim fomos um dia, e assim alguém fez por nós algo semelhante. Em agosto nós falamos sobre missões, não é? Um homem santificado é um homem que exerce misericórdia através do trabalho missionário. É interessante isso, porque ele vê nos outros aquilo que um dia ele foi, e ele deseja minorar o sofrimento de outras pessoas desta forma. Paulo diz assim, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ele diz, eu me gastarei e me deixarei gastar por causa de vocês. Uma das grandes questões de se exercer misericórdia é que nós nunca esperamos nada em retorno. A santificação nos leva a isso. Seguir o caminho da misericórdia. Talvez a questão mais importante é essa que eu vou citar agora. Um homem santo seguirá a humildade. Ele verá mais maldade em seu próprio coração do que no coração de qualquer outra pessoa. Note, por exemplo, o que diz Abraão em Gênesis 18. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Você sabe quem é Abraão? Mas olha como ele refere-se a si mesmo. No capítulo 32, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste a teu servo. Jó, no capítulo 40, diz, eis que sou vil, que te responderei eu? A minha mão ponho à boca. Paulo diz a Timóteo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe o que faz um homem que vive em santificação? Ele se preocupa tanto com seus pecados, que ele só se envolverá com o pecado de outras pessoas, se Deus o dirigir a ajudá-lo. Ele se preocupa tanto com as suas próprias falhas, que ele não tem tempo de observar a falha dos outros, e nem de julgá-los. Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. É assim que um homem santo dirá. Também, um homem santo seguirá a fidelidade em todos os seus deveres. Notem o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3, de tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Você quer observar um homem santo? Você observará ele fiel em todos os seus deveres. Eu sei que há diversos irmãos aqui que têm as suas empresas, os seus próprios negócios, e sabem do que eu estou dizendo. É muito difícil ser fiel nos deveres fiscais, governamentais, quando as coisas já chegam erradas às nossas mãos. As coisas já vêm viciadas, já vêm tortas, e quão difícil é para um homem santo negociar neste mundo onde a esperteza e a desonestidade reinam. Esses homens precisam da graça de Deus dia após dia, porque eles darão exemplo da sua santificação, sendo fiéis em todos os seus deveres. Romanos 12:11 diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, também nos seus deveres espirituais e com seus irmãos da fé,
quando diz: não sejais vagarosos no cuidado. E principalmente um homem santo, depois de realizar tudo o que Deus mandou, dirá aquilo que Cristo fala em Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos só o que devíamos fazer. Um homem santo se preocupa com isso, em fazer aquilo que ele sabe que é seu dever. Para terminarmos, um homem santo se caracterizará por uma mentalidade espiritual. Os afetos, o coração de um homem santo estarão colocados inteiramente nas realidades espirituais, como Jesus ensina em Mateus 6, 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. A mentalidade, o coração, estará nas coisas celestiais. Um homem santo busca aquilo que é santo, e santidade plena só diante do trono de Deus. Ele deseja viver no céu, porque no céu não há nada pecaminoso. Mas ele vive nessa terra, tendo seus olhos no céu. Ele pratica aquilo que Salmos capítulo 1, versos 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um pregador do Evangelho, antes do nosso tempo, escreveu na contracapa da sua Bíblia, e certa vez numa das minhas Bíblias eu fiz isso também. Ele escreveu da seguinte forma: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Um homem santo, acima de tudo, e se podemos resumir as coisas que dizemos neste porém, um homem santo amará a palavra de Deus e a Bíblia como o bem mais precioso que ele tem nesse mundo. Você quer avaliar se você tem amado a santidade? Você pode fazer isso de uma forma muito prática. Avalie se você ama a palavra de Deus. Quanto que a palavra de Deus tem de importância na sua vida? Quanto que a palavra de Deus tem de importância no seu dia a dia? Ela é realmente um tesouro ou é simplesmente um livro onde eu busco socorro nos momentos mais difíceis? Muitos têm a Bíblia só como um amuleto. Usam a Bíblia quase que como um horóscopo, não é? Falando assim humanamente. Onde Deus quer que eu vá hoje, o que Deus quer que eu faça hoje, irmãos, a resposta será sempre a mesma. Deus quer que você seja hoje ou amanhã um homem santo. É isso que Ele deseja. Só a Bíblia pode fazer isso. Então ame a Bíblia e se ligue à Bíblia o máximo que você puder. Vamos fechar os nossos olhos.